primeiro lugar, eu agradeço também o convite da escola e a presença de vocês, colegas. Muito bom reencontrá-los. Parabenizo o Tiago pela brilhante exposição. Acho que todos ficamos encantados aqui com a forma como ele apresentou o seu tema. Eu vou tentar dar uma corridinha um pouquinho no meu slide. Onde é que está o... para passar os slides? Aqui. Acho que a pilha é meio fraca, tem que apontar para ali. Ó. Isso. Vocês conseguem enxergar? Eu vou defender aqui uma tese um pouco diferente das que a gente tem ouvido por aí sobre esse artigo 489, parágrafo 1º do novo CPC. Está todo mundo achando que fundamentar ficou mais difícil. Mas eu tenho essa sugestão de uma interpretação que pode tornar até mais fácil. Né? Claro que a questão da fundamentação hoje, ela é um dos parâmetros, ela é um marco para o reconhecimento da própria legitimidade da atuação do juiz. Né? Nem sempre foi assim. Eu tenho alguns slides, eu acho que vou passar rapidamente, né, porque nós temos depois as atividades práticas, para mostrar que existem dois modelos básicos de legitimação judicial. Né? Um modelo no qual o juiz não fundamenta, inclusive nós temos um caso extremo em que o juiz foi proibido de fundamentar pelo rei Carlos III da Espanha. E as razões para essa proibição eram, além da celeridade, né, da preservação da crítica, porque o juiz era um delegado do rei, né, e o rei era rei porque Deus queria que ele fosse rei, né? Então havia um certo perigo em contestar, em expor a debate público uma sentença. Né? A ideia de sacralização do poder vem aí. Então, nesse modelo, a condição para o ofício judicial era levar uma vida virtuosa. Então, isso acontecia já aparecia na própria seleção dos juízes, no recrutamento, né? O exame investigatório da sua vida prévia. Né? E também tinha muitas exigências em relação ao juiz. O juiz ele era obrigado a se remover constantemente para não criar vínculos comunitários que pudessem afetar a sua imparcialidade. Ele não podia, ele era proibido de ir a casamentos, a batizados, pelo mesmo motivo. Né? A única garantia que se dava de correção da sentença, na verdade, era uma garantia moral. Né? Se considerava que o juiz era o espelho da justiça. Então, esse debate que nós tratamos agora na exposição do Tiago, né, sobre a aparência das pessoas, né? Há um tempo atrás a gente dava um exemplo, que seria polêmico, do juiz cabeludo, do juiz tatuado. Hoje a gente tem que falar do juiz com a escarificação, né? Vampirização, aquela... Então, esse é um modelo, teve esse exemplo extremado, né, de um juiz que não podia ou não precisava fundamentar, porque não era daí que ele tirava a sua legitimidade. A legitimidade era da sua condição pessoal, da sua virtude pessoal. A partir do Estado liberal, em que há uma assunção pelo Poder Legislativo dessa função de criar o direito, né, o juiz deixa de ser um braço do rei, passa a ser um braço do parlamento, e aí a fundamentação da sentença passa a ser uma forma de controle do parlamento, né, que não pode estar em todo lugar, sobre se o direito que ele criou está sendo corretamente aplicado. Então, esse é um modelo que funda a legitimação judicial na sentença em si, no conteúdo da sentença, na qualidade da sentença. Né? Essa função da fundamentação, ela tem um aspecto que é processual, que é interno ao processo, que é para assegurar a controlabilidade por meio dos recursos, né? Mas também tem uma função extraprocessual de transparência, né? De submissão das razões estatais a um debate público. Né? Como é que se faz? Qual é a condição para o ofício judicial? Embora apareçam, às vezes até em alguns documentos estatais, né, que é preciso ter um ardente amor pela justiça, isso aparece mais como um requisito retórico. Na verdade, a condição para o ofício judicial é, sobretudo, o conhecimento e a diligência no trabalho. Né? Não precisa mais o juiz ser um cidadão ascético nesse modelo. Né? Qual seria, hoje,
Nossa, está passando demais aqui. O modelo do Estado contemporâneo. É claro que há uma primazia, digamos assim, desses elementos próprios do modelo fundado na qualidade da sentença. Tá? Mas não dá para dizer que é um modelo puro. Tá? Nós podemos dizer que a fundamentação é o que dá a legitimidade da função judicial, mas em todos os países, né, existe ainda uma ideia de que o juiz não é um cidadão qualquer. Né? Então, hoje existe um debate nas listas aí, né, quando dizem que a função jurisdicional é como um sacerdócio, né? Alguns colegas não gostam muito dessa expressão. Isso, no livro do Calamandrei, parece muito claro, não é uma coisa de hoje isso. Né? Sempre se teve essa ideia. Essa ideia mais própria do modelo fundado na virtude. Né? Quando eu estive lá na Espanha, o Manuel Atienza, que é um grande doutrinador, ele foi um dos elaboradores do Código Ibero-Americano de Ética Judicial, que foi a inspiração do nosso código, né? Editado pelo CNJ. E ele disse que nos debates, representantes de todos os países ibero-americanos, né, aquelas exigências referentes à vida privada do juiz, né, elas eram requeridas, elas eram defendidas muito fortemente justamente pelos países que tinham maior atraso institucional. Né, não apenas países mais pobres, mas países com as instituições mais frágeis, né? Portugal, Espanha, os representantes desses países já se fundavam mais na questão, por exemplo, da fundamentação judicial, que está no Código Ibero-Americano, por exemplo, não está no Código Brasileiro. Né? Então, nesses países, quanto mais, digamos assim, obstáculos institucionais nós temos, maior a necessidade social, né, para assegurar a confiança do jurisdicionado e uma certa estabilidade do sistema político, que o juiz tenha essa aparência de moralidade. Né? Hoje, claro que existe, essa ideia vem sendo gradualmente deixada de lado, mas não foi deixada de lado totalmente. A gente conhece os artigos polêmicos da Loman e do próprio Código de Ética da Magistratura Nacional. A propósito do professor Afrânio Silva Jardim, que é todo tatuado, né, tem um episódio curioso no julgamento do Guilherme de Pádua, né, que matou aquela atriz, e ele foi defendido por um defensor público. O Rio de Janeiro foi o primeiro estado a instituir uma defensoria pública forte, lá a defensoria pública funciona. E o defensor público era um velhinho muito bom. E o promotor, nesse julgamento, insistia em repisar aquela constatação da polícia de que o Guilherme de Pádua tinha tatuagem no pênis. Vocês lembram dessa história, né? Tinha o nome da moça, da esposa, tatuado no pênis, né? E aí o defensor público disse, né? O promotor fala da tatuagem do Guilherme, mas o doutor Afrânio Silva Jardim, membro do Ministério Público, professor de Direito, membro de todas as bancas do concurso para promotor, tem o corpo todo tatuado também. Aí o promotor disse assim, mas o doutor Afrânio não matou ninguém. Aí o defensor disse, não, mas nem o Guilherme. Né? Então, o que ele está dizendo? Deixa os preconceitos irracionais de lado e vamos ver o que interessa aqui, matou ou não matou. Né? Claro que absolver mesmo seria impossível ali no quadro probatório. Né? Então, hoje nós temos um modelo que a gente pode chamar que existe uma primazia das exigências de fundamentação, mas que ainda incorpora, de uma certa forma, as exigências sobre a conduta pessoal, privada do juiz. Né? Eu peguei, antes de preparar essa exposição, o livro do Calamandrei, né, Eles, os Juízes, Vistos por um Advogado. Então, tem dois trechos bem interessantes, assim, né? Uma, ele fala assim: se eu fosse um frequentador de partidas de futebol e entre o público torcedor reconhecesse um desembargador agitando freneticamente os braços e xingando o árbitro de vendido, como poderia eu, amanhã, discutindo uma causa diante dele, continuar a ter fé em sua serenidade e em seu equilíbrio? Eu conheço muito juiz corneteiro, né, que é uma pessoa no estádio e isso talvez não impeça, né, que ele seja um bom juiz. Né? Só talvez, né? Mas tem uma outra mais forte aqui do Calamandrei,
que ele fala: a mesma sensação de desânimo tomou conta de mim certa vez quando, conversando de perto antes da ascensão com o presidente de um tribunal diante do qual eu comparecia para sustentar um recurso, percebi pelos reflexos iridescentes da sua cabeça besuntada que tingia os cabelos. Ai de mim, como pode um escrupuloso buscador da verdade nos assuntos alheios, como pode ser um escrupuloso buscador da verdade nos assuntos alheios quem a adultera até mesmo na cor dos seus cabelos, né? Um preconceito contra um juiz que pinta o cabelo. Então, hoje a gente se preocupa mais com a fundamentação, né? Com as razões, né? E como é que a gente vai conciliar a certeza jurídica, o ideal de segurança jurídica, com um caráter necessariamente indeterminado do direito, né? A resposta a essa pergunta é muito simples. A gente precisa de um freio fundamental no processo de argumentação jurídica. Nem tudo pode ser argumento, nem tudo pode ser argumento válido. Então, a gente vai precisar, em primeiro lugar, de uma teoria da argumentação jurídica adequada, que vincule o aplicador do direito à racionalidade, e a gente vai precisar também da própria legislação para estabelecer certos parâmetros, né? Então, a tarefa dessa teoria da argumentação jurídica... Puxa, vai muito rápido. A tarefa dessa teoria da argumentação jurídica é assegurar a vinculação ao direito, né? E fazer um controle das valorações morais que, inevitavelmente, acabam entrando na sentença. Essas valorações, a gente não pode negar que elas existem, elas formam a nossa pré-compreensão, mas nós temos que arrumar um jeito de elas entrarem de forma legítima, elas passarem por um filtro de racionalidade. A gente pode considerar que, em matéria de correção judicial, correção da sentença, existem dois grupos, dois extremos, né? Eu chamaria de os hipercrentes, né? Aqueles que acham que existe somente uma resposta correta, e os hipercéticos, aqueles que acham que nunca existe uma resposta correta, né? Eu compararia os hipercrentes, o pessoal da resposta única correta, aquelas mocinhas que acham que existe o príncipe encantado, né? Que existe uma alma gêmea, só tem um vivente nesse mundinho que seria capaz de fazê-la feliz. E os hipercéticos são aquelas mocinhas que dizem: nenhum homem presta, né? É tudo igual, né? E os espanhóis têm uma frase interessante sobre isso. Eles dizem que os extremos acabam se encontrando no final, né? Acontece a mesma coisa com as duas, né? Elas acabam insatisfeitas e ficando com um malandro qualquer, né? É ou não é o que ocorre? Então, essas disposições, a teoria da argumentação jurídica e a própria regulamentação legislativa da matéria, elas visam a superação do trilema de Munchausen. O que é esse trilema de Munchausen? Vocês conhecem o Barão de Munchausen, né, da literatura, né? É considerado o maior mentiroso aí da literatura. E ele tem essa fama porque uma das mentiras dele é que ele caiu num buraco e ele conseguiu sair do buraco puxando a si próprio pelos cabelos, né? Então, um doutrinador chamado Hans Albert fala desse trilema de Munchausen. Ele diz que a fundamentação não é possível, uma fundamentação adequada não é possível. Por quê? Porque ou a gente chega, a gente entra num círculo vicioso, né? O exemplo seria, por exemplo, eu dizer que o Grêmio é o maior time do mundo. Por quê? Porque ele tem uma torcida fanática. E por que ele tem uma torcida fanática? Porque ele é o maior time do mundo. Mas eu não saio do lugar, né? Eu estou em círculos. Ou a gente entra no regresso ao infinito, né? A gente sempre vai fundamentar uma proposição em outra proposição, que precisa ser fundamentada em outra proposição, e assim por diante, não para nunca. Ou nós interrompemos arbitrariamente a fundamentação. A gente faz um corte em determinado momento. Então, por isso que ele nega a possibilidade de uma fundamentação adequada. Como é que a gente sai do trilema de Munchausen, né? A superação é por regras de racionalidade do discurso, especialmente pelo diálogo, né? Pela cooperação, já entrando agora no novo CPC. A ideia de que os próprios participantes do discurso vão delimitar, digamos assim, o quanto deve ser fundamentado a extensão do dever de fundamentação. Então, aqui eu vou passar meio rapidinho aqui, né? Postulados básicos da
da racionalidade do discurso jurídico, na verdade, o discurso jurídico, ele é como as regras do discurso jurídico são como as regras do discurso prático geral, do discurso moral, só que eles têm uma particularidade, né? Ele tem um caráter institucionalizado, ele está vinculado à lei, ele está vinculado ao direito, de uma forma mais ampla, né? Se a gente perguntar, por exemplo, aqui se é proibido o aborto, sob o ponto de vista jurídico, a resposta é uma, né? É o artigo 128 do Código Penal, mais a decisão do Supremo, né, que acrescentou um inciso implícito lá, no caso do feto anencefálico. Agora, se a gente perguntar se o aborto é correto do ponto de vista moral, aí o debate é muito mais amplo, né? Então, o discurso jurídico, ele tem uma limitação. A limitação é o próprio direito, né? A lei, a principal fonte, mas também a jurisprudência, né? Também a própria dogmática jurídica, né? O discurso jurídico também tem algumas limitações, né? Diferem do discurso moral ou do discurso prático, de uma forma geral. A assimetria dos papéis, nem sempre as partes estão em posição de igualdade. Compulsoriedade da participação, em muitos casos, a maioria dos casos, né? O réu tem um certo ônus, né? Se ele não contesta. O dever de veracidade restrito é mais do processo penal, né, que existe o direito ao silêncio. O direito ao silêncio é uma compensação institucional a uma posição, digamos assim, mais frágil do acusado perante a acusação, né? Limitação de tempo, o processo não pode durar para sempre, né, existem prazos. Limitação de questões, existem cortes na cognição que levam que a gente não possa suscitar determinadas questões em determinados procedimentos. E limitação também de formas, né? A gente tem que obedecer também à forma processual, né? Aqui alguns parâmetros gerais de correção da sentença na doutrina, né? A doutrina do Neil McCormick, ele resume assim, olha, a sentença deve obedecer aos 3 Cs, né? Consequências, análise, né, das externalidades, né, da decisão. Coerência, que é uma ideia de interpretação sistemática, né? E consistência, que é inexistência de contradição lógica, né? Eu acrescentaria, na nossa realidade, especialmente com o novo CPC, um 4º C, que é a ideia de cooperação, a ideia de diálogo, né? Já vamos ver o fundamento normativo disso. O Lorenzetti, que ele é um juiz da Suprema Corte Argentina, é um doutrinador também bastante conhecido, tem um livro de teoria da decisão judicial bastante citado, né? Ele cita os seguintes parâmetros, né? Nós temos que olhar para 3 lugares, né? Olhar para trás, ou seja, olhar os precedentes, olhar para cima, ou seja, fazer essa interpretação sistemática, né? Não apenas isolada de uma determinada norma, busca da coerência, e olhar para frente, olhar para as possíveis consequências. E a gente aqui acrescentaria também essa nova direção do olhar para o lado, olhar o que os outros participantes do processo, que são as partes, estão dizendo sobre o caso, tá? Então, aqui tem alguns dispositivos do CPC, como está pequenininho, acho que eu vou olhar daqui, que são dispositivos que vão ter muita importância para a nossa matéria, né? Sobretudo, o artigo 10, e o artigo 6º, né? O artigo 6º institui o dever de cooperação e é com base nesse artigo 6º que nós devemos interpretar, dar um fechamento, digamos assim, ao 489, parágrafo 1º, que é o que trata da fundamentação judicial. Esse aqui é o bicho temido, né? O 489, parágrafo 1º, sobretudo o parágrafo 1º, mas também o parágrafo 2º, né? Por que eu negritei ali o inciso 4º? Porque o inciso 4º, ele nos causa um certo espanto, né? Porque nós conhecemos assim aquela posição tradicional de que nós não somos obrigados a enfrentar todos os argumentos das partes, né? E isso é o que o inciso 4º repete, todos os argumentos que possam influenciar na decisão, né? Na verdade, esse inciso 4º, ele tem uma centralidade em relação aos outros incisos, embora aparentemente ele esteja no mesmo plano normativo, ele conforma a interpretação dos demais. E isso vai ser importante, ele vai nos ajudar, ele não vai ser um inimigo, né? Ele vai nos ajudar pelo seguinte, quando nós formos interpretar o inciso 1º,
A gente não pode simplesmente dizer, fundamentar a questão de direito citando um ato normativo, citando uma norma, o artigo tal da lei tal. Então, parece que a gente vai ter que buscar uma fundamentação a partir de qualquer alegação que a parte traga. Mas, na verdade, a parte vai trazer um fechamento da nossa argumentação. A parte não vai poder nos embargar de declaração porque nós não apreciamos a norma tal, se ele mesmo, advogado, não trouxe na inicial ou na contestação por que deve ser aplicado aquele ato normativo. Então, a gente está vinculado, de uma certa forma, a esse debate. A gente não precisa começar tudo do zero, né? A gente parte da onde eles pararam. A gente fica nos argumentos que eles tiveram, né? Por isso que a fundamentação ela pode ser, nesse modelo, muito mais sucinta, né? O próprio inciso 2º, né? O inciso 2º vai dizer que a gente tem que fundamentar o emprego de conceitos jurídicos indeterminados, né? Boa-fé, interesse público. Então, pode parecer algo que traz uma sobrecarga epistêmica ao juiz? Não necessariamente, porque lembre-se, pela cooperação, as partes têm que trazer antes uma sugestão de fechamento semântico, né, desse conceito. Eles primeiro têm que dizer por que o conceito se aplica no caso concreto, né? Então, nós vamos partir daí, né? E assim vai a interpretação de todos os outros incisos, inclusive sobre o emprego de precedentes, né? A gente vai ter que mudar a forma de usar os precedentes, mas as partes, antes disso, vão ter que fazer isso também. Então, a parte não vai poder embargar de declaração, porque não apreciamos o precedente tal, se a própria parte não justificou por que teria que aplicar o precedente. Então, analisando mais detidamente essas disposições, em relação ao parágrafo, a abrangência do dever de fundamentar, portanto, em qualquer decisão, não apenas na sentença, sempre que a manifestação judicial puder causar algum prejuízo, causar alguma sucumbência, deve obedecer, portanto, a esses parâmetros de, como diz o Oscar, né, a qualidade mínima da fundamentação, né? E o objeto do dever de fundamentar é questões de fatos e questões de direito, né? As questões de direito são objeto de especial preocupação nos incisos e as questões de fato ficaram lá mencionadas no artigo 371, sem instituição de um dever analítico. De uma certa forma, é surpreendente que o Código tenha adotado essa posição, essa exigência de uma fundamentação analítica, porque o Código Ibero-Americano de Ética Judicial, que é lá de 2008, mais ou menos, ele estabeleceu requisitos muito específicos, né, para o dever de fundamentar em matéria de fato e em matéria de direito. E quando o CNJ editou o Código de Ética da Magistratura Nacional, ele praticamente copiou o Código Ibero-Americano, menos esse capítulo. Esse capítulo deixou de lado, né? E, na época, eu achava que era porque aqui nós temos uma pressão muito forte pela celeridade, pela efetividade, né? Então, causou uma certa surpresa, porque o Código de Ética, ele se refere ao juiz excelente. O que o juiz tem que fazer para ser excelente, né? Esse é o parâmetro do Código de Ética. Ele não traz disposições punitivas, né? Ele fala do que é o juiz ideal. E o Código de Processo Civil, ele trata do juiz, de qualquer juiz, né? Inclusive do juiz mínimo, né? E essas exigências, então, que não estavam previstas para o juiz excelente, agora estão previstas para qualquer juiz, inclusive para o juiz mínimo. Então, em relação ao primeiro inciso, não se pode, então, fundamentar dar uma sentença, né, sem explicar a aplicação do ato normativo. Na verdade, eu botei um SIC ali porque o Código falou em explicar, mas, na verdade, ele deveria dizer justificar, né? A diferença é a seguinte, até respondendo à pergunta da Thaís no início do painel, por que o Trump ganhou, né? Fundamentem. É difícil justificar por que o Trump ganhou, porque a justificação exige uma fundamentação racional, exige que a gente diga por que é correta a vitória do Trump. Agora, daria para explicar a vitória do Trump, pelo contexto americano,
polarização da sociedade, né, pela dificuldade financeira, especialmente que aquela faixa de eleitores, pelo discurso que responde de uma maneira equivocada, mas responde a questões reais que estão sendo enfrentadas pelos americanos, né? Então, existe uma explicação, não uma justificação, né? A explicação está no plano, digamos assim, do fato, do plano do ser, das ciências naturais, é uma relação de causalidade. A justificação não, a justificação está no plano normativo, né? Está no dever ser, né? Então, nós temos que justificar por que a norma é aplicada, não explicar, né? Nós não estamos falando de fato aqui, é matéria de direito, é normativo. Em relação à aplicação dos conceitos indeterminados, né? A indeterminação pode ser por ambiguidade, né? Quando pode ter mais de um significado, ou por vagueza, né? A vagueza pode ser lexical, né? Linguística, ou contextual, dependendo de uma interpretação. E pode ser a vagueza chamada de grau ou combinatória. A vagueza de grau é aquela em que o conceito ela só tem um elemento, né? O conceito é unidimensional, mas existe uma dúvida sobre qual é o grau necessário da presença desse elemento para a gente considerar satisfeito o conceito, né? Então, esse é o exemplo do Hart, por exemplo. O que é um careca, né? Então, a gente sabe, por exemplo, que eu sou careca, né? A gente sabe, por exemplo, que o Fabrício não é careca, né? Mas aí eu pergunto, mas e o Bochenek é careca? Né? Mais ou menos, né? Mas quando está ficando, né? Mas a partir de quando? Quantos cabelos ele tem que perder para ficar careca? Ou quantos ele tem que implantar para não ficar careca? Então, aí existe uma certa vagueza, né? No aspecto jurídico, o conceito de habitualidade, por exemplo, né? Vocês leem, o pessoal do penal sabe, né, que inicialmente se reconhecia a continuidade delitiva, se começou usando os parâmetros lá do TJ de São Paulo sobre os crimes patrimoniais, né, de furto, roubo. Até 6 ou 7 fatos dava para considerar uma continuidade delitiva. E o tribunal, aliás, considerar o aumento mínimo, né, não, dava para ser o aumento máximo, perdão. 7 fatos já dava o aumento aquele de 2/3. E aí, nossa realidade aqui era os crimes tributários, né, que são várias competências, sobretudo aquele de apropriação indébita previdenciária. E se a gente aplicasse o máximo para 7 competências, a pena ia ficar muito alta, né? Então, a gente teve que estabelecer um novo conceito de habitualidade aqui, né, para consideração da continuidade delitiva. E existe a chamada vagueza combinatória. Esses conceitos são do Herbert Hart, né, mas eles continuam atuais, né? O conceito é multidimensional, ele tem mais de uma propriedade, né, e ele é formado pela combinação dessas propriedades, né? Então, o Hart dá o exemplo, né, o jogo de xadrez ainda é jogo de xadrez se a gente, por exemplo, tirar a rainha? Eu pergunto para vocês, já viram na Rede TV aquele showball, aquele futebolzinho assim que não tem lateral, já viram? Não tem nem escanteio, tiro de meta. Ainda é futebol aquilo? Não? Futebol sem lateral, com 5 jogadores para cada lado. No direito, é aquela questão do livro eletrônico. Livro eletrônico é livro, né? Recentemente não, já faz uns 2 anos, o Supremo julgou um pedido de imunidade tributária da maçonaria em relação aos seus imóveis, né, porque seriam equiparados a templos de qualquer culto, né? A maçonaria dizia que ela tinha uma doutrina espiritual, e aí o Supremo teve que apreciar se era ou não uma religião. Em primeiro lugar, teve que apreciar o que era templo, o que era culto, né, se estava necessariamente vinculado a uma religião, ou se era qualquer tipo de culto, né? O Supremo acabou não concedendo essa imunidade tributária à maçonaria. Mas era uma questão, por exemplo, de vagueza combinatória. Quais são as propriedades essenciais de uma religião, né? Até um dos exercícios que a gente vai trabalhar aí é uma questão parecida, né, a esse respeito. Outros exemplos interessantes que aconteceu até no direito estrangeiro, né? A batata Pringles, aquela, né? Tinha uma discussão lá na Inglaterra sobre se incidir o IVA, né, o ICMS deles, né, Imposto de Valor Agregado, na batata Pringles. O conceito era que, aliás, a disposição era que não existia nenhuma isenção do imposto
para os crisps, né? E o conceito de crisp era produto da batata. A alegação da fabricante, né, era de que, não, a Pringles só tem 43% de batata, né? Então, eles próprios admitiam que o resto era tudo aquelas porcarias que eles põem lá, né? E aí o critério usado para ver se the Pringles era batata ou não era batata, considerou a aparência, o gosto, o processo de fabricação, o marketing, né, a embalagem. Todos esses critérios foram considerados para, no caso, negar essa isenção tributária. Em outro caso mais curioso ainda, sobretudo para os que são aficionados pelo universo Marvel, né, nos Estados Unidos, né, se os heróis Marvel eram bonecos, né, porque nos Estados Unidos também parece que havia um imposto de importação para os bonecos, né, então tentativa de restrição ao que vinha da China, provavelmente. E a Marvel produzia na China, né. E o conceito de boneco é uma figura que representa uma pessoa, né? E aí o advogado da Marvel provavelmente era um fã, né, era um fã dos personagens, né, e disse, não, só um pouquinho, os mutantes, eles não são pessoas, né, todo mundo sabe que eles não são homo sapiens, eles são uma espécie superior, né? Então o que é pessoa, né? O que torna um ser uma pessoa, né? Então é um caso de vagueza combinatória. Também foi negada aqui também essa não incidência tributária, né? A proibição da fundamentação vazia ou fictícia, está nesse inciso 4º. Eu até coloquei alguns julgados, acho que a gente não precisa nem ler, né? Num outro evento, a Thaís estava comentando comigo que chega a ser um pouco ofensivo, né, para quem trabalha, né, ter que ter uma disposição a esse respeito, né? Mas a gente vê que existe por aí, né? O sujeito que diz assim, presentes, né? O receio de ineficácia do provimento definitivo e a probabilidade, a verossimilhança da alegação, né? Então eu defiro antecipação de tutela. Essa era a linguagem do Código Antigo, né? Ou então presente a necessidade de garantia da ordem pública, decreta a prisão preventiva. A gente incorre até numa petição de princípio aí, né? Tem que dizer por que a gente está enquadrando uma determinada solução em um tipo normativo, né? Parece que eles copiaram até, vou voltar aqui, parece que eles copiaram até a redação daquele caso do Sepúlveda ali embaixo, né? Que a fundamentação que serve para qualquer julgado, que vale por dizer que não serve a nenhum, né? A própria legislação aproveitou, parece que essa tirada do ministro Sepúlveda pertence. E aqui o inciso 4º, né, que a gente deve interpretar de acordo com o dever de cooperação, né? Está também previsto no Código de Ética, do Código Ibero-Americano de Ética Judicial, né? E ele deve, digamos assim, fazer parte agora daqueles parâmetros gerais de correção da sentença que eu mencionei para vocês, né? A ideia de cooperação, a ideia de diálogo. Aplicação de precedentes, né? A grande questão aqui é a identificação dos fundamentos determinantes. Depois a Thaís vai falar mais sobre isso. Nós não temos essa tradição, né? Os precedentes aqui sempre tiveram uma função persuasiva, nunca apenas muito recentemente uma função mais vinculativa. E existe uma grande dificuldade pelo próprio modelo de deliberação dos tribunais, às vezes a gente identificar qual é o fundamento determinante do acordo, o que é ratio decidendi, o que é obiter dicta, né? Até porque hoje, por exemplo, no Supremo, a gente sabe que não existe propriamente um diálogo, né? Existem 11 monólogos, né? Então, até num dos casos que eu mandei para vocês, que foi, admito, inspirado na situação do governador de Minas, mas tentem abstrair essa questão, né? Até tem precedente do Supremo em relação à necessidade de licença da Assembleia Legislativa do Estado para processar governador em ação penal. Os precedentes que tem do Supremo eram casos em que a Constituição Estadual previa essa autorização, né? E aí o Procurador-Geral da República disse que era inconstitucional, o Supremo disse que não era inconstitucional, que era constitucional.
Só que na fundamentação, alguns ministros davam a entender de que essa reprodução desse modelo, que também é o modelo do impeachment, né, para presidente da República, era obrigatória nas constituições estaduais, e outros davam a entender que não seria obrigatória. Agora, qual é o pensamento do tribunal, né, que era uma questão de opção, né, para a Constituição estadual? Qual é o pensamento do tribunal sobre isso? Muito difícil, né, se vocês quiserem olhar essa jurisprudência, tanto que o Supremo vai ter que decidir de novo, né? O STJ pediu autorização lá da Assembleia Legislativa por 8-6, votação apertada da Corte Especial do STJ, e o Supremo vai apreciar. O Supremo vai apreciar e nós vamos ver, afinal, o que era fundamento determinante, o que era obter dictum. Para onde que eu tenho que apontar isso aqui? Agora acabou de ver, eu acho. Aqui. Tem a exigência de fundamentar por que aplica o precedente e tem a exigência de fundamentar por que não aplica o precedente. Depois a Thaís vai falar sobre isso, né, sobre a distinção, a superação e também, agora se fala em overriding, né, que seria o overruling hoje já está se desmembrando, né, em transformation, em várias outras formas, assim, depois a Thaís vai falar melhor sobre isso. O que interessa é o seguinte: quando a gente sai do precedente, a gente assume um ônus de fundamentação, né? Quando se faz uma distinção, a gente assume a carga de fundamentação. E quando a gente faz a superação, esse ônus é muito maior, a gente tem que enfrentar os argumentos que serviram de base para o paradigma. Tá? E se a gente for ver, o Supremo não fez isso, por exemplo, na questão do mandado de injunção. Vocês lembram da primeira orientação em relação ao mandado de injunção? É que tinha os mesmos efeitos da ação declaratória de inconstitucionalidade por omissão. Né? O Supremo não podia se substituir ao legislador e regular o caso. Depois essa jurisprudência foi mudando e enfrentaram alguns daqueles argumentos lá do Moreira Alves, mas não todos, né? Naqueles episódios lá do direito de greve, né? Pode até ter sido correta essa superação, mas eu acho que faltou fundamentação. Em relação à distinção, o caso que eu até deixei aqui de transcrever, mas um caso do penal era bem interessante. Vocês conhecem a jurisprudência do Supremo, né, que diz que não se consuma o crime tributário antes de esgotada a via administrativa, né? Antes do lançamento se tornar definitivo. Eles usaram, inclusive, essa expressão, nem é condição de procedibilidade, não se consuma o crime, né? E aí aconteceu o caso que tinha instauração de inquérito policial antes do lançamento definitivo. E o caso chegou no Supremo, e aí a ministra Hélia fez uma distinção. Não, realmente, a jurisprudência do Supremo é essa. Não pode instaurar o inquérito porque o crime não foi nem consumado. Agora, esse caso tem uma particularidade. Nesse caso, foi preciso instaurar o inquérito para subsidiar um pedido de quebra de sigilo e para fundamentar os próprios mandados, porque a empresa se recusava a apresentar os elementos para fiscalização. E se recusava que a fiscalização entrasse na sede da empresa. Então, foi preciso, né, uma decisão judicial e foi preciso, portanto, colher a prova da justa causa, né, para ingressar com essa medida, né? Então, ela fez essa distinção. Nesse caso, havendo essa recusa da empresa que faz necessário intervenção judicial para obtenção dos próprios elementos da fiscalização tributária, nesse caso é possível, sim, a instauração do inquérito policial. Opa, já foi demais. Mas basicamente era isso, né? Só tinha uma página que tinha o site onde estão alguns dos meus inscritos, né? Que é o site do academia.edu, que é como se fosse uma rede social de pesquisadores, né? Então, quando eu publico alguma coisa, depois eu digitalizo e coloco lá. Então, eu convido vocês, se quiserem ler algum material a esse respeito, tem alguma coisa escrita lá. Agradeço muito a audiência qualificada de vocês e encerro aqui minha exposição. Depois do coffee break, atividades práticas. Obrigado. Muito bom.
Bom, só temos a agradecer o brilhantismo das duas palestras. Eu acho que posso falar em nome de todos, superou qualquer expectativa que se tivesse a respeito desse tema. Nós até agora não tínhamos tido a chance, pelo menos nos cursos que realizamos até agora, de aprofundar nesse nível o tema da argumentação, o tema da motivação das decisões. E acho que saímos todos daqui instigados a buscar ainda mais informações, a procurar nos aprofundar. E acho que eles têm muita informação para nos passar, e nós temos que pensar até talvez em alguma atividade desdobrada a partir daqui, em que a gente pudesse tratar especificamente e exclusivamente desse tema. Vamos aproveitar o que a gente tem ainda de tempo agora de manhã a respeito disso, e quero apenas realmente registrar o agradecimento e a profunda admiração pelo trabalho que vocês têm feito aí, né, nesse estudo que vocês têm realizado a respeito desse tema. E para que eu tive um pouquinho de experiência nessa questão da neurolinguística, da neurociência aplicada ao direito, e no tempo que estava fazendo mestrado na PUC, e eu fiquei muito impressionada realmente com o efeito enviesado, né, dessas heurísticas a que a gente fica submetido, e às vezes, se a gente não se dá conta, o risco é muito grande, né? E eu acho que isso é o que fica assim, é muito importante para a gente saber. Não é que a gente não vai estar sujeito, todo ser humano está sujeito a passar por aquilo, a enviesar o olhar, mas se a gente estiver consciente disso, a nossa tendência é pelo menos ter alguns argumentos contra isso, né, contra nós mesmos, assim, para essas tendências. Vamos ao coffee break, depois voltamos para a nossa atividade. Só um pouquinho. Uhum. Os palestrantes estão me pedindo que o debate seja curto no grupo, porque a ideia é a gente poder aproveitar o grande grupo também, tá? Então, eles estão sugerindo, inclusive, em função do tipo de atividade que a gente pretende fazer depois, que mais ou menos 15 minutos depois de discussão nos grupos, e a gente já voltaria para a plenária, tá? Depois do nosso intervalo.